A palavra de Deus, quando fala sobre suportar, ela nos dá a ideia e o conceito de suporte, de auxílio, de sustentação. Então você sai do conceito, você sai da ideia, da perspectiva negativa, de peso, desgaste, e vai agora para um novo conceito, um princípio, um fundamento, onde você vai servir, onde você vai ser a base, onde você vai ser o sustento para o seu irmão. E isto é o que a palavra de Deus nos manda. Efésios, capítulo de número 4, versículo número 2, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, este suportar aqui não é o suportar, como eu disse aqui, no sentido de ter aquela coisa pesada. É você oferecer o suporte, você oferecer o auxílio, você oferecer a maturidade, você oferecer a fé, você oferecer a provisão. E isto você e eu só podemos fazer a partir do momento que nós entendemos que o outro é superior a nós, para que nós possamos dar a ele o suporte. Sabe, queridos, tem muita gente que usa as pessoas como degraus para alcançarem seus objetivos. Eu quero dizer a você que eu prefiro chegar aonde eu me propus a chegar dentro da vida, da minha história, seja na minha vida pessoal, conjugal, familiar, ministerial, não importa, profissional, junto. Se eu tenho que oferecer algo, eu prefiro oferecer ser degrau. Eu prefiro oferecer servir, abençoar, colocar o suporte para que o outro seja levado, para que o outro seja mantido em pé. Porque muito melhor é você oferecer, é você dar, é você suportar do que você receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Este é o princípio cristão que muitos de nós não estamos dispostos a vivenciar. Então o apóstolo Paulo ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Humilde, dócil e paciente, suportando uns aos outros, mas não é com reclamação. Suportando uns aos outros não é com murmuração. Suportando uns aos outros não é sentindo o peso do desgaste porque você já não aguenta mais a pessoa. É suportando com amor. Este princípio é fundamental. E veja, enquanto você e eu não o praticarmos, enquanto você e eu não nos dispusermos a viver isso dentro do lar, gente, lá vou eu ser chato de novo. Você vai falar comigo: ah, pastor, mas tudo seu você leva para casamento, você leva para família. Tudo seu você leva para casamento, você leva para família. Mas peraí, se você e eu queremos uma sociedade abençoada, nós temos que ter gente, pessoas transformadas. A primeira coisa é que você e eu precisamos experimentar o novo nascimento, a vida nova em Cristo Jesus. Porque não adianta você ser crente. Aliás, crente eu já fui, tá? Crente é quem crê. Você pode crer em Deus, você pode crer em Jesus e não ser nascido de novo. E novo nascimento, disse Jesus, é para todo aquele que quiser entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Somente os que nascem de novo. E novo nascimento não é mudança de religião, viu, gente? Ah, pastor, eu era católico, eu era espírita, eu era macumbeiro, satanista, eu era sei lá o quê. Agora eu virei crente. Deixa eu falar com você uma coisa. O que tem de crente indo para o inferno, que não é gente nascida de novo, que não é gente transformada. Por exemplo, crente que trai a esposa, crente que trai os filhos, crente que trai as pessoas, crente que é mentiroso. Ó, deixa eu falar com você uma coisa. A Bíblia diz, Jesus diz, não fica com raiva de mim, não. Ah, pastor, você vai me ofender agora. Se me ofendeu, nunca mais vou te assistir na live. Quero nem encontrar com você. Se passar na rua, vou te atropelar. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Pode ser crente. Jesus estava falando isso para quem? Para os judeus que haviam crido nele. Olha o contexto. Está lá em João, capítulo 8, versículo 29, 30, por ali. Lê lá na Bíblia.
Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aí começa a discorrer. Aí chega lá no final, nessa confusão que eles estão lá discutindo, um bate-boca danado. Jesus falou que vocês são filhos do diabo. Vocês querem satisfazer os desejos do pai de vocês. Ele foi homicida, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então, não adianta ser crente. Deixa eu falar uma coisa. Negócio de ser crente, de ser evangélico, protestante, de ser católico, ser espírita, ser religioso. Minha religião não nos salva, não nos transforma, não nos liberta, não nos faz novas criaturas, não nos dá novo coração. Reforma a gente, põe a gente hipócrita, põe a gente com roupa, com aparência, inclusive feia às vezes. Pessoa fica rabugenta, pessoa fica toda isolada, vira uma pessoa com acepção dos outros. Não, porque as pessoas dizem, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Grandes coisas, o seu coração já é escarnecedor, já é orgulhoso, corrupto, prepotente, arrogante, soberbo, só de você estar julgando os outros. Você não precisa se embriagar, porque tem muito crente, é crente da liberdade, eu sou crente, eu sou livre, eu posso tomar uma cervejinha. Você é um abençoado, mas que está envergonhando o evangelho, porque o seu testemunho, no seu tratamento com a sua esposa, com o seu marido, não é um tratamento louvável. Você suporta os outros, ainda que com interesses outros, mas não dá suporte para seu cônjuge. Deixa eu dar uma notícia para você. Muito mais importante do que servir aos outros é servir ao seu casamento, é servir à sua vida no seu relacionamento conjugal, é servir aos seus filhos, é servir aos seus pais. Gente, eu fico impressionado como que tem filho e filha crente que não entendeu nada na Bíblia ou não quer as promessas de Deus e chama para si a maldição, porque o filho que não honra pai e mãe, preste atenção no que a Bíblia diz, não sou eu, é isso que eu estou falando. Às vezes eu estou falando assim, mas você falou, está na Bíblia. Quem mente é filho do diabo, está na Bíblia, não fui eu que falei, eu inventei não, João 8,44. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa está lá na palavra de Deus. Jesus não invalidou os mandamentos, ele foi além. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que você possa ter os seus dias prolongados sobre a face da terra e para que tudo te vá bem. Se você quer ser abençoado, se você quer ser uma pessoa com longevidade, viver muito, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, cuidar deles. Cuidar deles é um princípio. Se você quer ser abençoado, você precisa suportar, dar suporte ao seu cônjuge em primeiro lugar. Não adianta você ser bonzinho para as pessoas, não adianta você ser simpático para as pessoas, porque tem homem que é assim, é de uma simpatia inigualável, é um gentleman. Encontra todo mundo, nossa, como ele é fino, educado, paciente, amoroso, dócil, nossa, ele é humilde, simples, e em casa uma porteira daquelas ruim, engarrada, que dá tranco, pancada, não fecha, tem que amarrar com arame farpado, o bicho é bruto, não tem paciência com a mulher, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com ninguém, não é dócil, é ignorante, fala as coisas de maneira ríspida. Deixa eu falar, se você tem que ser bom, seja bom primeiro com quem está ao seu lado, com quem está próximo de você. Se você tem que ser dócil, seja dócil primeiro com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Se você tem que ser humilde, o seja primeiro com estes. Se você tem que ser amável, o seja com estes. Isto é dar o suporte, é você dizer o seguinte, eu estou aqui para dar o suporte, não é para suportar você como peso, é para dizer que aquilo que Deus tem me dado, a maneira como Deus tem me abençoado, a maneira como Deus tem colocado o renovo, a força dele em mim, é para eu te servir, é para eu servir de degrau para você subir. Entenda isso. A palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse comigo. Ela é muito rica, ela é muito poderosa. E em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olha que interessante, porque as pessoas ficam em conflito no quesito da morte, do sacrifício de Jesus. Gente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três, a Trindade, vivendo em unidade, em perfeita interação,
comunhão e submissão uns aos outros. Olha que coisa sobrenatural, obviamente foge à nossa compreensão muitas vezes intelectual, mas você veja na Bíblia que além de nos criar, os três estavam lá, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm toda uma interação. Então Jesus fala assim: eu venho porque o Pai quis que eu viesse. O Pai fala: Jesus, se você não quiser, você não precisa ir para a cruz. O Espírito Santo diz: eu intercedo, eu estou aqui, eu fui enviado, eu sou Deus, mas Jesus, o Filho, me enviou para revelar a palavra a vocês, para estar com vocês para sempre. Então esta conexão da Trindade serve para você e para mim entendermos que um está dando suporte ao outro. Eles não estão disputando quem é o melhor, quem é o que manda mais, o Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo. Eles não estão competindo entre si para ver quem que é o pastor titular. Ai, que besteira! Que pastor titular, pastor presidente, pastor sei lá o que. Todos somos pastores, todos estamos pastoreando vidas, servindo uns aos outros. Entenda isto: liderança não é por imposição, liderança é por submissão daqueles que entendem que alguém tem que decidir, tem que ter a palavra final, mas é óbvio que nós devemos nos submeter uns aos outros, e não só em nível pastoral. Eu me submeto aos meus irmãos. Se você que me conhece, quem não conhece, pode procurar os irmãos da liderança. Muitas vezes eu chego lá na comunidade e digo: olha pessoal, eu penso assim, assim, assim. Eles dizem: não, pastor, não pode. Uma vez eu falei com o pessoal: vamos fechar aquela porta da entrada de baixo lá. Nosso prédio, ele é cercado por 3 ruas, então nós temos 2 entradas. Aí eu disse: vamos fechar a entrada lá de baixo, o pessoal está só lá de cima. Aí disse: não pode, pastor, não pode, porque o Corpo de Bombeiros exige que esteja aberto, inclusive com a porta voltada para fora. Falei: mas não tem, pastor, não pode. Eu queria fechar, mas não deixaram. Eu falei: então tá bom, então não fecha. Quantas vezes eu tenho uma forma de pensar, os meus irmãos têm outra forma de pensar, e eu tenho que me submeter a eles, em todos os níveis, em todas as áreas. Então você e eu temos que entender: nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos aqui para oferecer um suporte uns aos outros, para que todos cresçam. É melhor o meu irmão, eu considero o meu irmão superior a mim. Se ele é superior a mim, eu me coloco debaixo dele. Agora, quando Deus estabelece, pela graça dele, pelo chamado dele, alguém para estar, na verdade, em situações de decisão, aí, se não tiver uma palavra final, eu vou ter que dar a palavra final, que eu, neste momento, sou o líder deste grupo. Pronto, só isso. Eu sou o líder da minha casa. Eu lidero a minha casa em servir, em amar a minha esposa, minhas filhas, meus genros, minhas netas agora, mas em um caso comum, de comunhão, nós estamos decidindo juntos. Deu conflito, não tem acordo, então eu preciso assumir, preste atenção, a responsabilidade da decisão. Isto sim é peso. Você ter que responder. A responsabilidade cabe ao líder. Não é mandar, é responsabilidade. Então Jesus, sabendo, olha que interessante isso, sabendo que ele estava fazendo algo para levar-nos à glória. Gente, Jesus o tempo todo abriu mão de si. Jesus o tempo todo viveu para a glória de Deus. Jesus o tempo todo serviu a Deus e a você e a mim, sempre com foco lá na frente, na eternidade. E então Jesus, ele buscando isso, ele trazendo isso para nós, em Hebreus capítulo 12, olha que exemplo, gente, nossa referência, nosso modelo é Jesus, não é verdade? Então olha que modelo tremendo, que referência tremenda. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele, falando de Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, foi feita uma proposta. Ó, Jesus, vou fazer uma proposta para você. Pela alegria que você vai ter uma alegria, você vai ver algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão espetacular, tão singular na sua vida, Jesus. Você, o Filho do Homem, você, aquele que foi gerado no ventre de Maria, Jesus tem uma proposta para você. Você será enviado ao mundo para salvar o mundo, para transformar o mundo, para libertar os homens, para fazer que eles sejam totalmente libertados, transformados e sejam aperfeiçoados à sua semelhança, para que
todos eles possam ser filhos de Deus. Essa foi a proposta que Jesus deu. Jesus, você precisa abrir mão de você precisa abrir mão de ser como Deus, você vai ser sangue, carne, vai passar por situações e tal, mas eu tenho uma proposta para você, tenho uma alegria de você poder ver a igreja que você vai edificar a partir da sua pessoa. Você vai ter uma alegria de ver muitos filhos semelhantes a você. Você vai ter a alegria de poder dizer a eles: olha, eu vou preparar lugar, vocês estarão para sempre comigo, vocês serão abençoados, vocês serão acolhidos, vocês terão a eternidade. Eu vou libertar vocês de toda angústia, de toda amargura, de todo ódio, de todo ressentimento, de todo trauma complexo, marca. Vou arrancar tudo de dentro de vocês e voltar a vocês uma vida nova, transbordante, cheia do Espírito Santo. E você recebeu a proposta. Hebreus 12, 2. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele falou: eu vou suportar. Eu não vou só carregar. Gente, carregar a cruz, Jesus carregou. Mas o suportar a cruz aqui não é o suportar do carregar, não, tá? Ele não suportou a cruz no sentido do peso daquela madeira, não. Ele suportou a cruz porque ele sabia que através deste suporte que ele estaria dando a você e a mim, coisas grandes e maravilhosas aconteceriam nas regiões celestiais, na terra, no inferno. Ele foi lá. Ele suportou, ele falou: eu agora vou oferecer ao homem, à humanidade, um suporte, porque eu vou enfrentar, eu vou suportar, eu vou enfrentar de maneira espiritual, emocional, física e sobrenatural esta cruz. Suportou a cruz, desprezou a vergonha. Ele desprezou toda a humilhação que ele passou. Se és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Coroa de espinhos, sangue, humilhação, vergonha, abandono, traição, negação. Tudo isso Jesus experimentou, gente. Pedro negou, os discípulos fugiram, porque a gente só destaca Pedro. Todos eles negaram, gente. Todos eles fugiram. É que a Bíblia relata o encontro de Pedro, mas todo mundo vazou. Ninguém ficou com ele. Ele suportou. Mas ele tinha um propósito na vida. Ele tinha uma proposta. E esta proposta gerou nele uma força, um sustento, um renovo. E ele disse: eu vou suportar. Porque suportando, eu vou elevar. Este é o suporte. Eu vou elevar, eu vou arrancar estas pessoas do império das trevas, eu vou colocá-las num reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Eu vou arrancar essas pessoas do domínio da escravidão do pecado e vou colocá-las dentro do reino de Deus, do governo, da autoridade, debaixo da bênção, da proteção, do amor do Pai. Eu vou arrancar estas pessoas de toda solidão, de todo sofrimento, e vou colocá-las agora em comunhão no corpo de Cristo. Eu vou tirar esta pessoa do seu egoísmo, do seu isolamento. Eu vou tirar esta pessoa de olhar somente para si e vou fazê-la parte, membro do corpo de Cristo. Ela será um dedo, uma mão, um olho, um nariz, uma boca. Ela vai ser um braço, ela vai ser uma perna, ela vai ser um pé. Eu vou fazer com que esta pessoa seja corpo, parte do corpo de Cristo. Eu vou fazer com que esta pessoa agora, ela possa ter a glória de Deus nela, habitando nela, o poder de Deus habitando nela. E por causa disto, ela vai ganhar a eternidade. Ei, você e eu, nós somos o suporte para que as pessoas alcancem ou sejam alcançadas pela eternidade da pessoa de Jesus. É Jesus o Filho de Deus, é Jesus o nosso Salvador. Então, quando você e eu entendemos isto, 2 de Timóteo, capítulo de número 2, Paulo fala algo tremendo, meu irmão e minha irmã. Então, antes de nós pensarmos em reclamar,
Ai, eu tenho que ficar suportando essa pessoa, não aguento mais essa pessoa. Para de ter este conceito de suportar no sentido pesado e lembre-se, você é suporte, você é sustento, você é alguém que oferece sustento, suporte. E então em 2 Timóteo 2,10, o apóstolo Paulo fala muito claro isso, ele diz, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu suporto, eu serei o suporte, eu vou, na medida do possível, ser o melhor para que eles, os eleitos, alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Não adianta só ser eleito, não adianta você descansar nesta historinha da predestinação, não. Abra os seus olhos e abra bem. Deus nos deu livre-arbítrio. Quanto à soberania de Deus, nós já descansamos. Todos os que alcançam, todos os que são alcançados, todos os que experimentam a graça regeneradora, transformadora, libertadora, são eleitos em Cristo Jesus. E esta eleição ela é determinada pela nossa ação, decisão, pelo livre-arbítrio que nós podemos declarar hoje em Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Paulo diz em 1 Coríntios 9,12, para que ele também, tendo o direito de ser sustentado pelo seu ministério, pelo seu serviço, porque digno é o obreiro do seu salário, ele diz, eu nunca usei desse direito, ao contrário, está lá em 1 Coríntios 9,12, eu suportei tudo, nós suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho. Então lembre-se, suportando-vos uns aos outros com amor. O princípio é o amor, não é o peso, não é a obrigação, não é a função. Ah, se alguém pensa que eu faço alguma coisa porque eu sou pastor no sentido de ministério. Nunca fiz e Deus a me guardar de fazer. Porque primeiro que isso não é profissão, não é emprego. Não é emprego. Não sou empregado de ninguém. Isso não é profissão, isso é missão, isso é chamado, isso é ministério. Mas veja bem, tudo que você faz tem que ser feito em amor. É por amor. Senão você se torna uma pessoa pesada. É por isso que eu já encontrei com muitos pastores que dizem, não valeu a pena, o ministério acabou comigo, acabou com minha saúde, acabou com minha... Muitas vezes os pastores perdem os filhos, perdem o próprio casamento, porque se dedicam tanto aos irmãos e à igreja que esquecem de cuidar de casa. Muita gente se escandaliza comigo, porque eu tenho a minha vida privada, a minha família, quem me conhece sabe disso, sou reservado no que quero ser reservado, no que diz respeito à minha casa, e pronto. Agora, nós não podemos jamais permitir que o fato de sermos o suporte nos impeça ou nos faça desistir de alcançarmos a glória dele, a bênção dele, a provisão dele, a paz dele e, acima de tudo, a alegria que nos está proposta. Colossenses capítulo número 3. Eu já vou aqui caminhando para o encerramento desta manhã, deste tempo nosso aqui. Colossenses capítulo número 3, versículos 12 a 14. Acompanhe comigo, por gentileza. Tema desta manhã, suportando-vos uns aos outros. Quando você for suportar o seu irmão a partir de hoje, pare de reclamar. E lembre-se, você é suporte para ele. Muda aí. Você é suporte, base, fundamento, firmeza, alicerce. Você é o suporte para que o seu irmão cresça. Considere os outros superiores a você. Seu irmão vai crescer através de você. Você vai ser o suporte. Lembra daquele negócio de dar o pezinho? Dá o pezinho assim, te faz com a mão assim, ó. Assim, aí, você é o suporte. Não tem problema. Ah, pastor, mas é peso. Não, é peso, é luta, é sacrifício. E daí? Alguém te falou, te prometeu alguma coisa diferente no reino de Deus? Eu não sabia. A Bíblia que eu tenho fala que eu devo abrir mão de mim mesmo.
tomar sobre mim a minha cruz e então seguir a Jesus. Eu não vi nada na Bíblia dizendo que a minha vida ia ser uma vida onde eu ia cuidar do meu umbigo, onde eu ia olhar só para mim, onde eu ia olhar só para os meus interesses. Ao contrário, o que a Bíblia me ensina é que eu devo pensar nos seus interesses antes dos meus interesses. Que eu devo cuidar de você antes de cuidar de mim mesmo, porque quem cuida de mim é o Senhor e nós cuidamos uns dos outros. Não tem problema. Gente, a igreja é corpo de Cristo. A igreja serve uns aos outros, abençoa uns aos outros. A igreja vive numa dimensão que não é do sistema deste mundo, hein? Cuidado para você não ser escravo do sistema deste mundo. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, isso aqui fala de identidade. Quem você é, tá? Você que está passando conflitos existenciais, anota aí no seu espelho, no seu notebook, na sua tela de computador, anota aí, toda hora que você olhar, você vai saber. Quem é você? Sou o povo escolhido de Deus, sou santo e amado. Nossa Deus, você é povo escolhido de Deus, você é santo e amado. Rejeita em nome de Jesus tudo que vier contrário na sua mente para atrapalhar a sua identidade. Eleva a sua autoestima. Você não precisa ser aplaudido, afagado, reconhecido, admirado pelas pessoas, não. Você é povo escolhido de Deus. Você é santo, você é amado, santa, amada. Revistam-se, olha, com esta identidade, com este caráter, com estas características, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se disso, despojem-se dos maus hábitos do velho homem. Aquilo que não pertence ao novo homem, despoje-se. Já que você é escolhido de Deus, santo e amado, revista-se, vista-se. Esta é sua nova armadura, sua nova roupagem, seu vestuário. Não é só externo, não, é de dentro para fora. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Isso tudo aqui é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo frutifica com estas coisas. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Dê suporte ao seu irmão. Não é só suportar no sentido das debilidades, das fraquezas dele. Isto também, gente, em momento algum, por favor, eu estou anulando, desfazendo o fato de suportarmos os mais fracos, de estarmos acompanhando. Não é isto. Não estou dizendo que você não vá também vivenciar isso, suportar as debilidades, suportar muitas vezes as coisas ruins do outro para que ele seja alcançado pelo Evangelho. Não estou falando nada disso, eu estou dizendo, mude o seu conceito, é uma sugestão bíblica. Suporte, seja a base, seja o fundamento, seja aquele em quem o seu irmão, a sua irmã, o corpo, os membros do corpo de Cristo, a começar da sua casa, do seu lar, possam se firmar, possam ser auxiliados, possam ter segurança para crescer, segurança para serem a cada dia pessoas que têm a disposição e a ousadia de tentar, porque sabem que se caírem, se errarem, terão alguém para dar-lhes o suporte. Portanto, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Irmão, você tem queixa, perdoa. Eu fico muito triste com gente que fica, às vezes, aborrecida com outra. Eu também já fiquei, às vezes eu fico chateado com alguém também, mas eu procuro logo perdoar, liberar perdão para essa pessoa. Se eu puder tratar com ela, eu trato. Se não puder tratar, que às vezes não tem jeito, eu não trato. Mas eu quero ficar livre no meu coração. Gente, deixa eu falar com vocês. Quem perdoa é quem fica livre. Quem guarda rancor, sentimento, ódio, raiva, tristeza, quem guarda sentimento de ser injustiçado, tá bom, mas quem vai sofrer é você. Quem vai ficar amargurado, quem vai ficar ressentido é você. Então, libere perdão e viva uma vida nova. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revestam-se do amor, que é o elo perfeito. Se é para revestir-me do amor, nós iniciamos esta live hoje e eu vou encerrá-la
citando o texto de Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor derrame sobre você a glória dele, a graça dele, a bondade dele, o poder dele, e que em todo tempo você desfrute da visão, da perspectiva de que você é suporte, você é uma bênção, você é alguém renovado, preparado, capacitado por Deus para oferecer ao outro o suporte, o sustento para a vida dele e para que ele seja alcançado pela graça de Deus e para que a graça de Deus o alcance, transformando e fazendo dele em todo o tempo uma pessoa a cada dia mais parecida com Jesus. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, um excelente final de semana para você, para toda a sua família. Domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei lá na comunidade com você, através do YouTube e do Instagram. Ainda neste domingo, não retornaremos à nossa reunião presencial. Eu espero que nos próximos domingos nós possamos fazer isso, não é? E a gente está só acompanhando a involução, a queda, não é, desta pandemia na nossa cidade. Assim que nós entendermos que os índices estão caindo, que os leitos na UTI estão disponíveis e que a coisa está melhorando, a gente retorna às nossas reuniões presenciais. Por enquanto, somente as reuniões virtuais. Então, domingo, 9h30 da manhã, eu estarei com você e 7h30 da noite o pastor Sérgio estará abençoando a sua vida. Eu aguardo você até lá. Pai amoroso, em nome de Jesus, libera o teu poder, a tua glória sobre a vida dos meus irmãos e irmãs nesta manhã, trazendo sobre eles a manifestação do teu poder, revestindo-os com poder e autoridade que vem do alto, para que eles possam desfrutar de uma paz, de uma alegria indizível, Senhor, para que eles possam experimentar a manifestação do teu amor, fazendo com que em todo tempo eles, o teu nome, a tua glória, a pessoa de Jesus, a igreja, o corpo de Cristo, possa ser reconhecida nesta terra pelo amor com que amamos uns aos outros. E neste caso em especial, que tu nos dê a graça de suportar, de ser o suporte para os nossos irmãos, para que em tudo, Deus, nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus e viver para a tua glória. Assim abençoa a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.